Olha só, Flávio Bolsonaro empatado com Lula, hein? Olha que coisa, muito rapidamente o crescimento do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Está ficando um negócio impressionante. É o que eu falei para vocês que aconteceria. E à medida que ele vai crescendo nas pesquisas, vai se consolidando, que as pessoas ficam sabendo que ele é o candidato do Bolsonaro, meu amigo, acabou, não vai ter para mais ninguém. Terceira via, outras fontes da direita, não tem, vai ser ele e Lula. E o que mostram as pesquisas é que ele ganha do Lula com muita facilidade. Vamos entender isso daqui? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Cachaceiro Sempre Arruma Confusão, Jingle Bell Acabou o Papel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha a notícia para vocês que eu falei que iria acontecer e que vai dar desespero no pessoal, mas que é inevitável. O Flávio Bolsonaro está ocupando o lugar do Jair Bolsonaro. O consórcio, a elite aristocrática socialista de Brasília, tentaram destruir Bolsonaro. Cara, fizeram tudo que eles podiam e mais um monte de coisa que não podia para destruir o bolsonarismo e não conseguiram. Conseguiram substituir o pai pelo filho. O Flávio Bolsonaro está na situação agora de disputar nos mesmos patamares do Jair Bolsonaro aqui. Ó. Flávio Bolsonaro cresce e já ameaça Lula no embate direto, aponta novas pesquisas. Então, Paraná Pesquisas fez uma pesquisa muito legal agora em dezembro e fala aqui sobre justamente... Olha só, ele fala sobre o primeiro turno. Cara, primeiro turno, eu já falei para vocês, é ignorar isso daqui, não faz sentido, você não sabe quem vão ser os candidatos ainda. Dependendo de quem você coloque como outros candidatos aqui, o Ratinho Júnior tira voto do Flávio Bolsonaro, Ciro Gomes tira voto do Lula, o Zema tira voto do Flávio Bolsonaro, a Tereza Cristina tira voto do Flávio Bolsonaro, o Renan Santos tira voto do Lula. Então, ou seja, dependendo de quem você coloque aqui, você vai fazer uma coisa diferente, não dá para saber. Primeiro turno, pesquisa de primeiro turno só vale quando tivermos os candidatos já definidos a partir de julho do ano que vem. Antes disso, sim, nada sem sentido. Isso daqui é que faz diferença aqui. Ó. Segundo turno faz diferença. Tá aqui, ó. Eu peguei a pesquisa direto aqui para mostrar. Eles mostram com vários candidatos. Então, no caso do Jair Bolsonaro, você pode ver, o Jair Bolsonaro tinha uma vantagem grande até o início do ano, aí depois mudou com a condenação dele, as tarifas do Trump, né, o efeito Canadá do Lula, mas agora já estão empatados até quase numericamente, porque está 36,6 e 43,6 contra 43,4 do Bolsonaro. Já é um empate numérico aqui, né? E, de novo, a tendência do Lula daqui para frente é só cair, meu amigo. Esse é o ponto, não tem jeito. O que o Lula podia fazer para melhorar a situação dele, ele já fez, não consegue fazer mais, né? Com o Flávio Bolsonaro são poucas pesquisas, porque o Flávio Bolsonaro não era considerado um candidato até bem pouco tempo atrás, né? Então, em outubro, o Lula ganhava com folga, 46-37. Em novembro já deu uma encurtada, né? Em novembro já era 45-38. E agora, em dezembro, 44-41. Repara como é que a tendência é clara, né? É lógico que a gente sabe que isso daqui não vai também crescer para sempre, mas a tendência é um empate numérico e até o Flávio Bolsonaro ficar na frente aqui do Lula nesse caso, né? Eles fazem com outras pesquisas aqui. Também o Tarcísio deu uma distanciada do Lula, embora ainda esteja em empate técnico também, por conta justamente de ter sido preterido pelo Flávio Bolsonaro. Né? Muita gente agora não quer mais o Tarcísio. A Michelle também se afastou um pouco, é uma pena, eu acho que a Michelle é um excelente candidato, já falei para vocês, mas também porque uma vez que foi definido que será o Flávio Bolsonaro, meio que ela perdeu força nessa disputa para a presidência, pelo menos nesse caso aqui, né? Um ponto que chamou a atenção, a Isentosfera está querendo lançar a Tereza Cristina e parece que não vai dar muito certo não, tá? Ela está bem atrás do Lula e o Ratinho Júnior ainda também empata com o Lula na margem de erro, tá? Mas é mais distante que o Flávio Bolsonaro. A Tereza Cristina não, está bem atrás, perde fácil. É verdade que a Tereza Cristina seria uma candidata, digamos, nova, né? Ainda teria todo um trabalho de tornar ela conhecida para o público brasileiro. Veja, você que acompanha o meu canal, a gente fala sobre política aqui, então, você que acompanha o meu canal, você sabe que é a Tereza Cristina, você sabe do histórico dela, que ela é ligada ao agro e coisa e tal, que ela é de direita, mas não nem tanto, tá? Ela tem umas posições bem de esquerda também, bem de, né, mas enfim... você conhece quem é a Tereza Cristina, mas o grosso da população brasileira, meu amigo, não é o pessoal interessado em política, é o pessoal que está interessado no Big Brother Brasil, no jogo do Flamengo e não sei o que lá. Então, ou seja,
ela fazendo um trabalho de ser conhecida pode melhorar isso daqui, mas ela não começa bem nessas campanhas, né? Aqui vem a parte do primeiro turno. Eu acho uma besteira, como eu falei para vocês, sobre... não, aqui, isso aqui não é primeiro turno, não. Isso aqui, ó. Preferência na ausência do Bolsonaro. O pessoal prefere o Flávio Bolsonaro. Para você mostrar, para você ver como é que o eleitorado do Bolsonaro entendeu o recado. O candidato do Bolsonaro é o Flávio Bolsonaro. Então pronto, o pessoal botou o Flávio Bolsonaro aqui, né? Os outros candidatos ficam bem atrás nessa história, né? Segundo essa análise aqui, ó, o Flávio Bolsonaro já captou 90% dos votos do pai, diz o CEO da Paraná Pesquisas. Ou seja, esse é um desafio. Embora o Flávio Bolsonaro tenha o sobrenome Bolsonaro e né, seja filho do Bolsonaro, não é automática a transferência de voto do Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro. Tem um monte de gente que gosta do Bolsonaro, mas que não sabe se gosta assim do Flávio Bolsonaro, né? E aparentemente 90% dos votos já foram. Ou seja, isso é uma coisa muito boa. Porque, de novo, o anúncio da candidatura dele foi outro dia. Ainda não começou a fazer campanha. Campanha é só no que vem, né? Então, aqui, ó, segundo a análise do Pedro Venceslau, o diretor do Paraná Pesquisas, Flávio já se tornou conhecido e ganhou atração política, consolidando-se como representante da direita nas eleições de 2026. Eu avisei que isso ia acontecer. Ia ser rápido. No que começassem a sair as pesquisas, o cara ia consolidar, ia rolar o desespero do outro lado, né? Felizmente, o próprio Tarcísio já estava ciente disso, então o Tarcísio não brigou, ele já tinha falado isso, porque ele sabia que não tinha chance nenhuma contra o Flávio Bolsonaro. Os outros que tentaram, né, ficou o Ciro Nogueira, ficou o Kassab, tentando dizer que não, que vamos forçar, que a candidatura do Flávio Bolsonaro é falsa, não sei o que lá, já estão né, já estão derrotados, já viu que não vai ter alternativa. E mais é isso a esquerda que estava tratando como um presente, ai que bom que vai ser o Flávio Bolsonaro, agora vamos ganhar com certeza. Já estão começando a ficar preocupados com a situação, né? O CEO do Instituto Paraná Pesquisas, o Murilo Hidalgo, confirmou que Flávio Bolsonaro já captou cerca de 90% dos votos do pai, do Jair Bolsonaro. Esse, geralmente, é o primeiro grande desafio de qualquer candidato que precisa se nacionalizar, que vai disputar a presidência da República. E essa etapa, segundo o Murilo Hidalgo, Flávio já concluiu. Então, isso é uma coisa muito positiva para ele. O fato de ele ter o nome Bolsonaro ajuda muito, né? Ele ser filho do Bolsonaro ajuda muito, né? Visibilidade política favorece. Outro ponto destacado na análise é que Flávio já teria se tornado conhecido nacionalmente e ganho tração política, o que representa um avanço importante na sua pré-candidatura. O Flávio Bolsonaro já era político, ele já era senador, e ele já teve outros cargos antes disso. Então, assim, não é como se ele fosse um novato na política, né? Isso é uma coisa que joga contra a Michelle Bolsonaro. Eu já falei para vocês, eu acho a Michelle excelente candidata, mas ela tem esse ponto, ela não é uma candidata testada, ela não está acostumada com a política. Política é um outro jogo, meu amigo, é outra coisa, é outro mundo, né? E o Flávio, bem ou mal, já tem lá a visão dele, né? Então, aqui, ó, o cenário para os outros pré-candidatos ficaram como coadjuvantes, o Ratinho, Zema, Caiado. A exceção seria Tarcísio de Freitas, que aparece com um desempenho significativamente melhor que os demais, mesmo sem ter feito um movimento de nacionalização da sua imagem. Eu concordo. Eu acho que o Tarcísio teria ainda mais capacidade que o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está ótimo, não tenho dúvida nenhuma. O Tarcísio vai para o governo de São Paulo apoiando o Flávio, o que também é muito importante. São Paulo é o principal estado do Brasil, né? O pessoal falou aqui sobre o primeiro turno, fizeram pesquisa com o Jair Bolsonaro no primeiro turno, depois com o Flávio Bolsonaro, depois com o Tarcísio, depois com a Michelle Bolsonaro. Mas a verdade é que o primeiro turno tem aquele problema. Você sempre coloca, dependendo de quem você coloca aqui, você muda o resultado, né? Por exemplo, eu achei que essa pesquisa aqui sacaneou a Michelle Bolsonaro. Por quê? Porque colocou tanto o Ratinho Júnior quanto o Caiado, que são dois candidatos que tiram o voto dela. Né? Repara que fizeram aqui, do Tarcísio tiraram o Ratinho Júnior, a do Flávio Bolsonaro tiraram o Caiado. Repara como é que essas pesquisas de primeiro turno sempre tem esse problema. Você, dependendo de que candidatos que você coloque, você muda o resultado. Então não dá para dizer nada, você não sabe quem vão ser os candidatos ainda. Acho uma besteira pesquisa de primeiro turno nesse momento, né? Agora tá aqui, a do segundo turno é a que é relevante, que mostra justamente a virada, a liderança do Flávio Bolsonaro. Ainda não é a liderança, né? Ele já está chegando perto, já fez o empate técnico. Na última pesquisa em novembro ainda não estava empatado, agora é só virar, meu amigo, é isso daí. É o que tem daqui para frente, é o Flávio Bolsonaro mesmo tomando o lugar do Jair Bolsonaro, né? E o pessoal está falando aqui que esse avanço, o avanço de 8% em um mês, empatando na margem de erro com Lula, foi um dos mais precisos antes das eleições de 2022. Sim, o Paraná Pesquisas foi um dos melhores nas eleições de 2022, tá?
Olha só o resultado dele antes a última pesquisa antes da eleição. Deu justamente 50,90 para o Lula e Bolsonaro 49,10, o que deu... Não, esse aqui é o resultado da eleição. O resultado da pesquisa também é 50,4, 49,6. Ou seja, muito próximo dos resultados finais da eleição. Realmente o Paraná Pesquisa foi dos que mais acertou na eleição, né? E diga-se de passagem, né, isso mostra que não teve fraude na urna, né, galera? Mas enfim, não vou discutir mais esse assunto, porque o meu público não gosta. Meu público, tudo bem, é direito de vocês, podem não gostar da minha opinião, mas eu já falei para vocês, isso acontece porque eu entendo mais do assunto do que esse pessoal todo que fala contra as urnas eletrônicas. Tem um dossiê meu que eu fiz lá no canal Safe Sourcing que eu falo sobre esse tema todo, respondo as dúvidas todas que o pessoal tem, né? Mas enfim, é uma boa notícia, ou seja, a pesquisa da Paraná Pesquisas mostra que o Flávio Bolsonaro está indo muito bem, tem tudo para suplantar o Lula, né? Mais uma coisa, tem um outro ponto que o pessoal mostra aqui, ó, o teto de concreto da esquerda brasileira. O Lula não consegue crescer mais do que 44%, 45%, ele bate aqui nesse teto, com o Bolsonaro chega a 43%, com o Flávio 44, 44, 44, 43, 44, não passa disso o Lula. Por mais que, por exemplo, no caso da Tereza Cristina, repara que como ela não é muito conhecida, ficou só com 30% dos votos, mas o Lula não passou de 44. 44 é o teto do Lula, não passa disso. E aí que eu falo para vocês, como é que o Lula ganhou a eleição de 2022 se o teto dele é 44%? É porque, naquele momento, houve um grupo do pessoal da direita, um pessoal que não gosta do Lula, que não gosta da corrupção do PT, que não é esquerdista, mas que por cozinho dolorido resolveu votar no Lula para tirar o Bolsonaro a todo custo, com a expectativa de trazer de volta o PSDB. Esse fenômeno não vai se repetir em 2026. Por quê? 2026 vai ser um repeteco de 2022, a mesma coisa, o Lula e o Bolsonaro do mesmo jeito, só que com a diferença que o pessoal já sabe, esse pessoal da isentosfera ou da direita chateada com o Bolsonaro já sabe que não tem alternativa. O Lula não vai trazer de volta o PSDB, nada vai trazer de volta o PSDB. Então a alternativa é votar no Bolsonaro mesmo. Então eu acredito que esse é o motivo do teto do Lula e por que isso vai garantir a vitória do Flávio Bolsonaro em 2026. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.